Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lígia Alter e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Bom, já quero dizer assim previamente que eu indico esse livro para vocês, independente do que eu falar aqui. Eu achei excelente, Érico Veríssimo arrasou. Esse foi o último romance publicado pelo autor, foi publicado em 1971 e ele faleceu em 75. Eu adorei o livro, indico muito, e eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês sobre o enredo, sobre os personagens, vou tentar dar uma resumida para não ficar algo muito longo e vamos à resenha. Bom, então esse livro, como eu já mencionei, foi publicado em 1971, durante o período da ditadura militar aqui no Brasil, um momento bem complexo, bem conturbado politicamente, financeiramente, enfim, em vários aspectos. E o Veríssimo publica esse livro nesse momento tão complicado e delicado para expor como que era a situação, como estava a situação não só nessa cidade fictícia que ele vai mostrar pra gente, que ele vai criar como alegoria, né, para uma sociedade brasileira, mas no país inteiro, como o Brasil estava durante esse período da ditadura militar e um período que veio antes dele, certo? Então tem alguns personagens no livro, por exemplo, Getúlio Vargas vai aparecer, vários outros presidentes que o Brasil teve antes dele. Eles vão ser mencionados aqui como personagens, inclusive. Então, é uma junção bem bacana da história que a gente tem, real, do Brasil, com a ficção que ele vai criar aqui. É muito bacana essa ligação que ele faz. E ele fez isso porque, né, até segundo ele, os escritores têm o dever de expor o que está acontecendo no tempo deles, culturalmente, politicamente, socialmente, enfim, ele acha que isso também é um dever e eu também acredito que isso seja um dever. Então vamos lá. Incidente em Antares é um livro dividido em duas partes. Na primeira parte, nós, como leitores, seremos introduzidos ao ambiente de Antares, que é essa cidade fictícia, anteriormente chamada de Povinho da Caveira. Nós seremos introduzidos aos personagens que vão compor esse romance e a segunda parte principalmente, ok? E essa primeira parte, ela é muito importante porque ela vai mostrar pra gente como que tudo que aconteceu na segunda parte se iniciou. Então, ela não é à toa, né? Ele fica páginas e páginas, sei lá, umas 200 e poucas páginas, falando sobre o panorama político do país, sobre a história do Brasil nesse período de ditadura. Não é à toa que ele faz isso para explicar o incidente que vai ocorrer na segunda parte. Então, nessa primeira parte, a gente já vai saber também que anteriormente, né, a cidadezinha era chamada Povinho da Caveira, mas reza a lenda que uma pessoa olhou, né, para o céu à noite em Antares e percebeu que essa estrela, né, que essa constelação, enfim, ela era muito mais visível de onde ele estava, por isso que chamaram então a cidade de Antares. Mas, curiosamente, muitas pessoas, inclusive pessoas que moravam em Antares, diziam que era porque a cidade era cheia de antas. Complicado, a gente já percebe aí a mentalidade do Povinho da Caveira ou de Antares. Bom, então nessa primeira parte nós somos introduzidos às duas famílias que regem, né, que vão ditar aí as regras de Antares. Duas famílias mais poderosas da cidade, que são os Vacarianos, e do outro lado nós temos os Campo Largos. Os Vacarianos, eles sempre se apresentam de uma forma muito conservadora, ideais muito conservadores, tradicionais e tudo mais. E os Campo Largos, por outro lado, né, eles estão sempre interessados nas tecnologias, nas novidades, são pessoas muito mais abertas às novas opiniões, tudo que é novo, né, que chega ali para eles. Então há essa contraposição de ideias muito legal e muito importante pro resto do enredo, pra gente entender como as coisas funcionam, enfim, o que também é uma alegoria, né, para nossa sociedade brasileira. Tudo aqui que a gente vai ler é uma grande alegoria, uma grande crítica com teor satírico, irônico muito alto sobre a sociedade brasileira daquela época, sobre a população nacional naquela época. Então, realmente, eu acho que inclusive na publicação dele, que foi em 71,
ainda durante a ditadura militar, foi meio que um tapa na cara da sociedade, literalmente, né? Então, e com muito humor. E a gente sabe que o riso também é um ato de resistência, né? Então, tudo aqui é muito bem construído, muito bem pensado para essas críticas acontecerem. Isso também acaba se tornando muito atual. Eu percebi, enquanto eu li esse livro, o quanto a nossa população ela é estagnada, ela é retrógrada, ela é atrasada, né? O Brasil, infelizmente, tem muito essa característica de tudo que chega depois, tudo que é novidade chega depois aqui. Em dados, por exemplo, muitos outros países já têm a população, assim, né? O número de crianças matriculados, 100% das crianças matriculadas em escolas. O Brasil ainda não tem isso, né? Então, gente, isso é um absurdo. E, enfim, a gente vai perceber aqui um pouco, né, desse nosso Brasil. Enfim, de um lado a gente tem o Xisto Vacariano, que é um patriarca, e depois vai passar esse patriarcado, né, para o Tibério Vacariano. E do outro lado nós temos uma matriarca dos Campo Largos, né? A gente dá para até perceber aí como eles são para frentex, tendo uma matriarca no poder, né, na direção ali da família, que é a Dona Quitéria, uma personagem de extrema importância no romance inteiro. Então a gente vai acompanhando a rixa entre essas duas famílias. A princípio eram os vacarianos que estavam na cidade, depois os Campo Largos chegaram. A gente vai acompanhar essas rixas, essa resistência conservadora dos vacarianos a receber, a dividir ali o espaço com os Campo Largos. São rixas bem pesadas, inclusive. Mas aos poucos, um progresso lento, essas famílias vão se juntando, vão se tornando amigas, vão, né, compartilhando mais o espaço. O Tibério, ele se torna um grande amigo da Dona Quitéria, respeita muito ela, enfim, por mais que eles não concordem em algumas opiniões. Mas, de qualquer maneira, em suma, a princípio, na primeira parte, vamos conhecer esses personagens, vamos ver as famílias se unindo e tudo mais. E a gente vai acabar essa primeira parte lá pro ano de... Depois, logo após que o Getúlio Vargas morre, e acho que lá nos anos 60, a primeira parte, né, do panorama histórico acaba, e a gente vai para a segunda parte, que é o incidente. Essa cidade, alguns trabalhadores de algumas empresas nessa cidade entram em greve. E outros trabalhadores de outras áreas se sensibilizam com a causa desses trabalhadores das empresas e eles entram em greve também para apoiar essa causa deles. Então, assim, a cidade inteira, todas as áreas, tudo simplesmente para. Em meio a essa loucura, em meio a essas greves, algumas pessoas morrem, 7 pessoas morrem. Entre elas, a Dona Quitéria, que é a matriarca dos Campo Largos, uma pessoa muito reconhecida, muito querida pela sociedade ali. Os coveiros também estão em greve e as pessoas vão lá tentar enterrar esses mortos e eles não são permitidos, né? Os coveiros dizem que não vão enterrar, ninguém pode enterrar, tá fechado o cemitério e acabou. E aí, esses mortos, depois que todo mundo desce, deixa eles lá, porque vão ter que esperar a greve acabar de uma forma ou outra, levantam e vão descer até a cidade exigindo que eles sejam enterrados. Eu acho que eu não posso dizer que esse livro se encaixaria como um realismo mágico, mas a gente tem uma mistura aí, né, de fatos reais que aconteceram no Brasil naquela época, com essa segunda parte totalmente fora da lógica, que são mortos se levantando e indo exigir que eles sejam enterrados. Então, é um absurdo, né? E eu acho que isso conversa muito com a ideia que o Veríssimo quer passar daquela sociedade inteira ali de Antares. Tudo naquela cidade é um absurdo. Todos eles, inclusive com esse incidente, eles vão perceber o quão hipócritas eles são dentro daquela sociedade, o quão tudo lá é confuso, o quão as pessoas elas deixam de olhar para realmente o que importa, para se importarem com futilidades, com tradicionalidades, com conservadorismos que não cabem mais para a época. Então, todo esse incidente vai gerar também uma reação das pessoas da cidade, porque eles vão ficar aterrorizados, né? Tipo, gente, tem mortos no coreto da cidade, agora. Então, e vão acontecendo outras coisas que eu não vou dar spoiler pra vocês,
que vão aí no discurso, né, mostrando para nós leitores e até para os próprios personagens da história o quão hipócrita essa sociedade é e o quão hipócrita, inclusive, a sociedade brasileira num todo, num geral, era e continua sendo até hoje, né? A gente se perde às vezes em detalhes não importantes e a gente perde de vista o que realmente precisa da nossa atenção. E a gente tem também uma mania muito grande de esquecer, que é tratada também no final do livro. Depois de tudo isso que vai acontecer, as pessoas vão querer esquecer do que aconteceu e tudo mais, porque eles não querem que jornais de fora venham para Antares e sujem a imagem limpa, correta desse patriarcado que é tão tradicional. Enfim, então as pessoas dentro dessa cidade, elas querem se mostrar para o mundo super corretas, é uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha comportada, do lar, mas a gente sabe que dentro dessa cidadezinha, o patriarca tem uma conta, tem um contato ali com meninas do puteiro da cidade, ele tem esquemas políticos com vários outros políticos do Rio de Janeiro e afins, né? Tinha esquemas com Getúlio Vargas. Então, assim, poucos se salvam. Um personagem que se salva, de certa forma, é o padre Paulo Pedro, agora não lembro mais, mas é o Padre Vermelho. Chamavam ele de comunista porque ele queria defender as pessoas, né, da Babilônia, que é uma favela que tem em Antares, para qual ninguém olhava. Ele queria defender todas essas pessoas, essas minorias, essas pessoas que precisavam de mais atenção, só que não tinham a atenção devida do padre ali, né, correto da cidade, porque esse padre correto também tinha cartinha marcada com os patriarcas, com os vacarianos e Campo Largos e afim. Então, entre esses mortos está a Dona Quitéria, tem um advogado da cidade, tem uma prostituta, tem o sapateiro, então são pessoas, né, que não fazem parte aí dessa elite e que depois da morte estão ali, estão na mesma situação. Ai, que beleza! Então, é isso que o Veríssimo tenta trazer pra gente, essa reflexão de como a sociedade é muito hipócrita, sendo que, gente, na morte é todo mundo igual, tá todo mundo ali, e enfim, é uma história tratada com muita ironia, com muita sátira, com muito humor, é sensacional. Eu me peguei rindo várias vezes, mesmo embora sendo um riso meio que de raiva, sabe? Porque eu sei que isso acontece até hoje e eu não duvido que aconteceu no passado, na época em que ele publicou. Então, assim, é um livro muito bom, é um livro que mostra um panorama muito importante da nossa história. Então, a literatura também serve para isso, né? Pra gente se conhecer melhor, pra gente conhecer a nossa história melhor e tentarmos não repetir os mesmos erros do passado. O que eu sei que acontece, a gente vê que está acontecendo, inclusive no momento, mas enfim, a gente tenta evitar indicando esse livro para quem está aí assistindo. Espero que vocês leiam, espero que vocês curtam muito essa leitura. Eu indico, eu sei que vocês vão gostar. Favorito do ano até agora, talvez da vida. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês têm algum comentário, se vocês já leram, comentem aqui comigo. Se vocês ainda não leram, corram para ler esse livro e depois mandem mensagem para mim lá no Instagram, eu respondo a todos vocês. A gente troca experiências de leitura, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, curta esse vídeo, compartilhe e me siga lá no Instagram. Um beijo e até a próxima!